Ano novo, vida nova, novas metas. A gente conhece essa história de cor, né? Academia cheia em janeiro, livro novo que não passa do primeiro capítulo, aquele projeto que fica só na promessa. A empolgação some e a procrastinação, essa velha conhecida, assume o controle. É um ciclo que frustra. Mas e se a culpa não for só da falta de disciplina? E se existe um plano já em andamento para garantir que tudo dê errado? Vamos olhar isso mais de perto. Pois é. E se não for só uma questão de força de vontade? A ideia central aqui é bem provocadora. E se uma força externa, uma entidade quase maligna, já tivesse desenhado em detalhes um plano para garantir que as metas de ano novo fiquem só no papel? E o nome dele seria Fausto. Segundo a fonte, ele é a personificação daquela vozinha que fica sussurrando: "Ah, deixa isso para amanhã." Um verdadeiro mestre em fazer com que o potencial de cada um se perca pelo caminho. Bom, o primeiro passo para vencer uma batalha é conhecer o inimigo. Então, vamos conhecer as táticas dele e, claro, as nossas armas de defesa. A primeira grande arma para a gente desmontar o plano de Fausto é entender qual é o principal campo de batalha. E ele é o tempo. Mais especificamente, o imenso valor do dia de hoje. A jogada de mestre dele está toda aqui. Fausto nos vende a ilusão de que o tempo não acaba, de que o amanhã é uma certeza. Só que a realidade, como a gente vê na tabela, é exatamente o contrário. O tempo é finito, é o recurso mais valioso que existe e ele não volta atrás. Cada depois eu faço é, na prática, um pedaço da vida que foi jogado fora, para sempre. E olha, essa ideia não é nenhuma novidade. Há quase 2000 anos, o filósofo estoico Epicteto já tinha dado esse alerta. Essa frase é um verdadeiro soco no estômago da procrastinação. Enquanto a gente fica esperando pelo momento ideal, pela segunda-feira perfeita, a vida em si, ela está acontecendo e está passando. Agora, vamos para a nossa segunda arma. O Fausto, ele adora planos grandiosos. Sabe aqueles projetos tão gigantescos que só de pensar já paralisam a gente? É a especialidade dele. A nossa defesa contra isso é o exato oposto: a simplicidade e a constância. E esse slide aqui ilustra a tática perfeitamente. A meta ler 20 livros soa quase impossível, né? Dá um desânimo só de ouvir. É aí que Fausto vence. Mas vamos quebrar isso. Qual é a ação mínima que pode ser feita agora? Ler 10 páginas. Só isso. O progresso de verdade não mora no tamanho do plano, mas na execução diária e consistente das pequenas tarefas. É assim que um resultado real é construído. Esse princípio fecha a ideia com chave de ouro. Não adianta nada ficar sonhando com o 20º livro se a gente não consegue nem se concentrar para ler a primeira página do primeiro. A excelência, o resultado, nasce de dedicar 100% da atenção à tarefa que está na frente, por mais simples que ela pareça. É a qualidade da presença no agora que constrói o futuro. E com isso a gente chega na arma final. E olha, talvez a mais importante de todas. A luta contra a procrastinação, no fundo, não é contra o relógio ou o tamanho da tarefa. A batalha é interna. É uma negociação que acontece dentro da própria cabeça. O ponto neurálgico é este. Toda vez que aquela voz do eu mereço um descanso agora, vence o compromisso que foi feito, uma negociação com Fausto foi fechada. Troca-se o dever por um conforto que é imediato, mas passageiro. O problema? Cada vez que isso acontece, a confiança em si mesmo é minada. A pessoa vai, aos poucos, se ensinando que a própria palavra não tem valor. O Jordan Peterson captura o perigo dessa autossabotagem de forma brilhante. Porque quando a confiança na própria palavra se quebra, não existe plano, por menor que seja, que consiga parar de pé. A pessoa se transforma no seu principal obstáculo. E o Chesterton arremata ao raciocínio. Aquela preguiça, aquele conforto momentâneo, é só um adiantamento do desconforto futuro, com juros. A frustração de chegar no fim do ano sem ter realizado nada é o preço que se paga por ter escolhido o caminho mais fácil, um dia depois do outro. Ok, agora que as táticas e as armas foram apresentadas, a fonte nos revela como seria o sussurro do próprio Fausto. É quase um poema da procrastinação que ele sopra no ouvido de suas vítimas. Presta muita atenção. O primeiro ataque é direto na empolgação inicial. Ele sabe muito bem que a motivação do dia 1º de janeiro é passageira. A grande aposta dele é que essa energia toda não sobreviva nem até o carnaval. Em seguida, o ataque é no compromisso. A ideia aqui é fazer com que os planos pareçam uma sugestão, e não um contrato firmado consigo mesmo. Uma espécie de brincadeira que pode ser abandonada a qualquer momento, sem culpa. E por último, o golpe de mestre. É o convencimento de que o autoaperfeiçoamento é algo desnecessário.
que buscar ser uma pessoa melhor, aprender algo novo, é um exagero. É muito mais confortável ficar como se está. E é exatamente aí que ele quer que a gente permaneça. Então, é isso. As cartas estão na mesa. O plano para o fracasso está exposto. As armas para a vitória foram apresentadas. A questão, no fim das contas, não é sobre Fausto, mas sobre a decisão que precisa ser tomada todos os dias. A batalha é individual. E a vitória também. Muito obrigado por ter acompanhado esta análise até aqui.